rosácea. Aí. Quem for entrando aí me confirme se o áudio e imagem está legal. Tá? Tudo certo aí? Perfeito. Podemos prosseguir aqui? Show. Maravilha. Bom dia, Célia, Rosilda. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho então sobre a rosácea, né? Rosácea então, que é, né, um padrão de desequilíbrio, né? Um padrão de desequilíbrio energético que a gente vai estudar aqui mais a fundo. Tá? Então, o que a gente precisa começar a entender aqui, ó? Vamos lá, deixa eu colocar já aqui o nosso raciocínio clínico exato. Ó. Fogo, né? Terra, metal, água e madeira. Perfeito. Show. Então, nossa paciente de hoje, tá? Ela tem 56 anos de idade, é do sexo feminino e apresenta rosácea facial, tá? Com rosácea facial. Além disso, ela apresenta sonolência no final da tarde, dor em ATM, bruxismo, cefaleia, está na menopausa, tem suor noturno e diurno, tá? Principalmente na cabeça, muitos gases, insônia, pesadelo, raiva, frustração, insegurança, medo, preocupação e ansiedade. Tá? Então o que nós precisamos entender? O primeiro passo de tudo isso aqui é entender de onde está vindo todo esse processo. Né? Então, antes de entrarmos em definitivo na rosácea, que é a queixa principal dela, vamos falar um pouquinho das sintomatologias que ela tem secundárias. Então ela tem uma sonolência e insônia. Tá? Então olha aqui, insônia e a sonolência. Eu vou colocar junto, por quê? Porque elas fazem parte de um mesmo padrão de desequilíbrio. Quando você tem, então, uma insônia, se você não dorme bem, com boa quantidade, com boa qualidade durante a noite, é natural que você tenha sonolência durante o dia. Por quê? Porque o seu corpo não trouxe esse repouso, essa regeneração energética, física e mental durante o sono. Tá? Inclusive falarei mais a respeito disso quando eu falarei sobre o suor noturno dela, né? Que é uma inversão do ciclo circadiano. Tá? Então ela tem a sonolência durante a tarde, tem insônia, né? Tá com um quadro de ATM. ATM é uma contratura da musculatura do masseter. Tá? Contratura do masseter, que pega a terra interferindo em quem? Na madeira, aqui ó, na articulação temporomandibular. Tá? Isso geralmente vem por raiva, por excesso de raiva. Então a ascensão da energia sobe, a raiva sobe, né? E a pessoa acaba travando aqui o masseter, travando a mordida, né? Então fica travado aqui, tá bom? Juntamente com todo esse processo, nós temos também o que? Nós temos o bruxismo, né, que vem também com essa ATM, com essa alteração da musculatura, e cefaleia. Olha aqui, cefaleia. Cefaleia. As dores de cabeça. Tá? Essa é uma paciente que está na menopausa. Menopausa é um padrão sindrômico mais complexo. Tá? Então, ela também está aqui ó, na menopausa. E eu tenho uma aula específica só sobre menopausa, que eu falo sobre todos os padrões de desequilíbrios e os pontos que você pode usar para cada padrão de desequilíbrio e sintomatologia da menopausa. Se você tiver interesse, depois me chama no direct e fala: professor, me manda a aula de menopausa, que eu te passo essa aula, que é uma aula bem interessante, inclusive que eu trago os padrões que eu vi em uma aula lá na China. Então é bem interessante essa aula. Se você tiver interesse, depois me chama no direct e eu te passo. Tá bom? Menopausa.
Aí ela apresenta suor noturno e diurno, em especial na região da cabeça. Então aqui nós já temos o quê? Mostrando para nós uma ascensão da energia Yang, que gera o quê? Calor. Calor. Por isso que tem a hiperidrose, por isso que tem essa sudorese, tá? E aí nós precisamos entender alguns pontos importantes, tá? Alguns pontos importantes. Rosilda, me chama no direct, senão depois eu não lembro quem que me pediu a aula de menopausa, tá bom? Então aqui nós precisamos entender alguns pontos importantes. Aqui ó, nós temos o Yin e o Yang, perfeito? O Yin e o Yang, certo? O Yin é o repouso, é o descanso. O Yang é a atividade. Então, no nosso organismo, tudo está permeado pelo Yin e pelo Yang. Tá? Quando nós temos, então, o dia amanhecendo, o nosso organismo libera cortisol para quê? Para trazer a atividade, trazer a função. E à noite, quando vai escurecendo, nós temos a energia interferindo na liberação de melatonina. Para trazer o quê? Para trazer o repouso, o descanso, a calmaria, a quietude. Então nós temos dois polos. Né? Então o Sol faz essa interação no nosso ciclo circadiano, né? Para mostrar para o nosso organismo o que é dia, o que é noite, o que precisa ser liberado, o que precisa ser regrado. Tá? Então, quando nós temos todo esse processo interferindo no nosso organismo, tá? Nós temos que, durante o dia, na liberação do cortisol, nós temos mais trabalho, nós temos mais atividade, então nós temos mais calor. No Yin, nós temos mais calmaria, mais repouso, então tende a ser mais frio. Quando nós temos essa inversão, né, que o paciente não dorme bem, não está liberando a melatonina no horário certo, ou está com deficiência de produção ou de liberação da melatonina, ou um excesso de cortisol por estresse, por vários fatores, né, a paciente pode ter a inversão desse ciclo. Então, às vezes, ela tem sonolência durante o dia, que ela já falou aqui para nós que tem a sonolência durante o dia, a insônia durante a noite, a inversão a inversão do ciclo circadiano aqui. E, além de tudo isso, ela tem uma sudorese noturna. Sudorese. E essa sudorese, então, interfere em quê na nossa vida? Interfere mostrando que o Yang, que precisaria estar de dia, ele está consumindo e adentrando durante a noite, mostrando que o corpo está com excesso de calor. Então, é um padrão de desequilíbrio muito mais complexo e mais difícil de ser tratado. Por isso que nós vamos ter que entender melhor todo esse processo nessa paciente e entender que o prognóstico dela vai ser mais lento por conta dessa inversão do ciclo. Então nós precisamos fazer o quê? Dar indícios ou fornecer para essa paciente uma estrutura para que ela consiga então ter uma melhora no seu ciclo circadiano. E o que nós podemos sugerir para ela? Melhora da alimentação, melhora dos horários de alimentação, tá? Atividade física que ela deve fazer mais pela manhã para ativar esse cortisol. Tá? A ingestão de café, pelo menos 1 hora após ter acordado, para quê? Para o organismo já entender a produção e a liberação desses níveis de cortisol. Tá? São questões simples que nós precisamos regular nessa paciente. Horário de dormir, higiene do sono, então ficar livre de telas, tá? Para quê? Para já estimular o organismo a liberar a melatonina no horário certo. Tá? Então, olha a quantidade de estratégias que nós podemos adotar com essa paciente só por conta dessas sintomatologias secundárias que ela nos apresentou. Perfeito? Então, sudorese noturna e diurna, principalmente na cabeça, mostrando uma ascensão da energia Yang, né? Muitos gases aqui, né? Os gases interferindo onde? No intestino, né? No abdômen ali, no intestino, né? É uma paciente que apresenta, então, pesadelos. Olha só que interessante, porque os pesadelos vêm
aqui por conta de um processo de intoxicação emocional. Por conta de um processo de intoxicação emocional. Tá? Aí ela traz algumas questões emocionais também, que vale a pena a gente entender. Ó, raiva, frustração, tá? Insegurança e medo, tá? Excesso de preocupação, olha as questões emocionais, ansiedade, show? Vocês conseguem perceber essas questões aí? Sim ou não? Conseguem perceber essas questões? E aí, nós precisamos entender que por trás de todo esse processo, nós temos uma queixa principal, que é a rosácea. Tá? E a rosácea é um padrão de desequilíbrio crônico, então, que causa o quê? Vermelhidão na pele. Então, só colocar aqui numa nova cor, só para a gente entender melhor esse processo. Tá? Então, vamos colocar aqui. A rosácea. Né? A rosácea é uma patologia crônica, tá? Que pega onde? Na pele. A pele de onde? Né? Do rosto. Tá? E aqui no rosto nós temos alguns meridianos. O estômago, tá? Que nutre todo o rosto. O intestino delgado, com ponto ID18, por exemplo. Né? Nós temos vesícula biliar. Mas quem pega mais na face mesmo é o estômago e o intestino delgado. Tá? O intestino grosso também chega aqui na região da asa do nariz, onde nós temos um maior comprometimento. Tá? Então, é uma alteração da pele que pega na região do rosto, tá? Causando o quê? Causando vermelhidão. Fica vermelho. Olha, mostrando o quê? Calor. Mostrando o quê? Calor. E também pode gerar aquelas pústulas, né? Ó, pústulas. O que as pústulas são? Um acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Show? Pode vir por comprometimento genético, tá? Existe uma linha de estudos mostrando que pode ter uma genética associada, além da rosácea também apresentar o quê? Aquelas teleangiectasias, né? Que é a marca dos vasos sanguíneos, fica aqueles vasinhos sanguíneos ali aparentes. Tá? Então, nós já temos um padrão de desequilíbrio secundário, que nós já vimos todas as sintomatologias da nossa paciente. Nós temos agora uma queixa principal, né, que interfere no metal, na pele, na terra e no fogo, tá? Podendo também vir de um fator genético que compromete a essência também. Tá? Então, isso tudo só para a gente ter ideia desses padrões de desequilíbrios dentro da fisiologia energética. Show? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver a língua para a gente ter ideia de como está. Tá? Então aqui nós temos a língua. Deixa eu só posicioná-la melhor aqui. Show! Perfeito! Me ajudem aqui no diagnóstico dessa língua. Primeiro fator que nós vamos ver aqui nessa língua. A saburra. Existe saburra nessa língua? A saburra está presente ou ausente? A saburra está presente ou ausente? Ela tem, né, uma saburra branca, não é uma saburra muito espessa, mas é uma saburra. Então aqui nós temos uma presença de... Saburra fina, né? Não é uma saburra espessa, é uma saburra fina. Tá? Então nós temos aqui principalmente nessa região aqui, ó. Conseguem visualizar essa região aqui, um pouquinho de saburra branca? Tá? Bem fina.
nós podemos até colocar ela como uma saburra praticamente quase ausente. Tá? Uma saburra praticamente ausente. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua é a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? É uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? É uma língua até vermelha, né? Olha a coloração dela. Bem vermelha, né? É uma língua vermelha. Vermelha. Perfeito. Vocês acharam mais arroxeada? Ela tá mais para vermelha. Arroxeada no centro? Eu achei ela mais vermelha, tá? Ela dá indícios de um pouco de palidez aqui nessa região, ó. Na região das laterais da língua. Parece ser mais pálida. No centro mais vermelha. Pálida. Pálida. Show? Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua, as alterações de forma. Tem alteração de forma nessa língua? Uma fissura aqui, né? Uma fissura. Aparentemente é uma fissura que parece querer vir até aqui a região da ponta, né? Parece querer vir aqui até a região da ponta. Está edemaciada, né? Tem volume. Tem volume. Tem volume. E está com marcas de dentições. Perfeito? E tem as marcas de dentições, em especial aqui, né? Nós conseguimos visualizar elas bem aqui, ó. Olha lá, as marquinhas de dentições. Certo? E o último fator, é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Ela tem brilho de líquidos orgânicos ou uma língua mais seca? Ela tem um certo brilho, principalmente aqui nessa região, né? Um certo brilho mais aqui nessa região. Show? Vamos traduzir isso aqui para os achados? Vamos traduzir isso aqui para os achados? Então vamos lá. Lado esquerdo com brilho, perfeito, úmida nas laterais, exatamente isso. Então, primeiro passo, é uma língua praticamente com a saburra muito fina, praticamente ausente, quase ausente, né? É uma língua que tem uma coloração mais vermelha, em especial no centro, vermelha, em especial no centro, tá? E mais pálida nas laterais. Pálida nas laterais. Show? Tem uma fissura, né? Tem uma fissura aqui que nos mostra o quê? Uma deficiência de yin do baço, gerando uma estagnação, porque ela está volumosa. E essa estagnação já chega onde? Já chega aqui no fígado e na vesícula biliar também, porque ela está denteada. Denteada. E ela também está úmida nas laterais. Deficiência de yang do pulmão. Perfeito? Essa fissura, ela
praticamente quase chega lá na ponta. Então podemos já pensar no consumo da essência? Consumo da essência? Show? Então olha só que interessante. Nós temos um quadro clínico aqui, né, com muito comprometimento da madeira, da terra e do fogo. Show? Muito comprometimento da madeira, da terra e do fogo. Perfeito? E isso então nos leva a pensar num raciocínio clínico para nós tratarmos essa paciente. Como nós vamos tratar essa paciente? Como nós podemos tratar essa paciente? Me ajudem aí no raciocínio clínico. No raciocínio clínico para a gente tratar essa paciente. Vamos pensar num vaso maravilhoso? Mas para a gente pensar num vaso maravilhoso, o que a gente precisa ter em mente? Os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos de tratamento aqui para essa paciente? Quais são os nossos objetivos de tratamento? No curto prazo. No curto prazo. No médio prazo. E no longo prazo. Curto, médio e longo prazo. No curto não é melhorar a rosácea? E a rosácea não tem um padrão de desequilíbrio do metal, da terra e do fogo? E quais são os padrões de desequilíbrios dessa paciente? Os padrões de desequilíbrios desse paciente não é um excesso de energia yang, que gera um excesso de calor. O excesso de calor gera uma estagnação. A estagnação diminui o livre fluxo de Qi e de sangue, causando uma deficiência de Qi geral, porque ela tem deficiência tanto de Yin quanto de Yang. Vocês conseguiram acompanhar isso? Vocês conseguiram acompanhar isso, pessoal? Sim ou não? Me responde aí, porque a gente precisa prosseguir aqui com o raciocínio clínico, mas eu quero que vocês entendam. Então, olha só. Essa bagunça aqui que nós fizemos nos mostra um excesso de calor. Tanto é que o Yang está gerando uma alteração no ciclo circadiano, mantendo o calor durante o dia e a noite, por isso que ela tem a sudorese, por isso que vem a insônia, por isso que tem a sonolência durante o dia. Tá? Então, muito excesso de calor, que acaba gerando muita estagnação. A estagnação não deixa gerar o livre fluxo de sangue, por isso que as laterais estão pálidas, por isso que ela tem a insônia. E isso mostra uma estagnação também ali no fígado e na vesícula biliar, que não deixa gerar o livre fluxo de energia. Se não está tendo livre fluxo de energia e a energia está ascendendo para a mente, inclusive gerando as rosáceas, muito calor, muita umidade, muita estagnação na pele, ela tem deficiência de Qi geral. Por quê? Porque não está tendo energia para circular, ela só está se acendendo. Perfeito? E no longo prazo? No longo prazo nós precisamos tratar essas emoções. Quais são as emoções, então? Quais são as emoções? Olha só. Uma insegurança e medo, que gera o quê? A estagnação. Olha, a insegurança e medo gerando a estagnação. A insegurança e o medo gerando raiva e frustração. Raiva e frustração. Isso acaba gerando o quê? Ansiedade. E a ansiedade gera o quê? Preocupação. Preocupação. Show? Então precisamos tratar aqui essa paciente segundo esses objetivos. Segundo esses objetivos. Então, qual vaso maravilhoso vocês
indicaria nós usarmos? Para uma paciente que tem muita alteração do metal, da terra e do fogo, para uma paciente que tem muita ascensão da energia Yang, estagnação, alteração do livre fluxo e deficiência de Qi. No curto prazo, nós não queremos melhorar a pele dessa paciente? Quem que melhora a pele? P7R6? P7 melhora a pele? Melhora. R6 melhora a essência? Melhora. Ela não tem um comprometimento de uma fissura chegando quase até ali na ponta? Ela não tem alteração de pele? Ela não tem uma deficiência de energia Yang? P7R6. Mas ela tem um padrão de desequilíbrio também de muita estagnação e uma ascensão da energia Yang. Podemos associar com baço 4 mais pericárdio 6? Show? Ah, professor, mas ela tem uma deficiência do livre fluxo de Qi de sangue. Posso usar o VB41-TA5? Pode, mas vai ser lá mais no médio prazo. Por quê? Porque aqui no curto prazo tem muita estagnação. E se você não tira a estagnação, não vai ter livre fluxo de Qi de sangue. Ah, professor, mas ela tem cefaleia, ela tem insônia. Exatamente, mas se não tiver o desbloqueio, nada vai adiantar. Por isso que no curto prazo você tem que tirar a estagnação, melhorar o reequilíbrio do Yin e do Yang. Show? Perfeito? Se ela tem ascensão da energia Yang Qi, quem que descende a energia Yang Qi? C7 diminui o calor? R2 diminui o calor? Baço 3 não melhora a estagnação? O livre fluxo de Qi, se você já está diminuindo a estagnação, você pode usar um F3 já para melhorar o livre fluxo de Qi de sangue. P9 não melhora a deficiência de Qi, melhorando o Yang. Ela tem calor, que está chegando aonde? Lá na face, rosácea. O IG4 descende a energia Yang Qi. Mas a rosácea é uma vermelhidão lá na face, não é? Uma vermelhidão na face. Calor. Então nós já usamos aqui, né, o C7, o R2 para tirar o calor. Se essas pústulas estiver mais na região do meridiano do intestino grosso, você pode usar IG11 para diminuir o quê? Diminuir o quê? O calor do intestino. Se for no intestino delgado, o ID5 retira calor do intestino delgado. Se o calor estiver na região do estômago, quem retira calor do estômago? Estômago 36. Show? Oh, desculpa, estômago 36 não. Ó, vamos lá. Estômago é víscera. Estômago 44, estômago 45, estômago 44. Estômago 44 é o ponto do estômago que é na água, então ele retira calor do estômago, tá? Desculpa, estômago 44. Perfeito? Retira calor do estômago. Então, se as pústulas estiverem mais na região do meridiano do estômago 44. Se estiver mais na região do meridiano do intestino delgado, estômago delgado 5. Se estiver mais na região do intestino grosso, estômago IG11. Se estiver mais na região da vesícula biliar 43. Show? Perfeito. Então esse aqui é raciocínio clínico. Você vai usar todos esses pontos? Pode usar, mas você vai... Aqui são sugestões de pontos. Aí você vai ter que olhar lá na paciente quais são os melhores pontos para usar para ela. Tá? Se nós estamos tendo uma alteração na pele, com pústulas, com muito calor, nós precisamos diminuir o quê? A umidade, não é?
Qual que é o ponto que tira a umidade? No estômago 40? Mas nós queremos retirar a umidade da onde? Não é da face? Quem que é o ponto mestre da face? ID 18. Pessoal, vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio clínico? Tanto que fica gostoso, fácil de desenvolver uma linha de raciocínio para os nossos pacientes quando você tem esse conhecimento da fisiologia energética, o passo a passo que você pode fazer, que você tem clareza nos seus objetivos. Show? Cabecinha tá saindo fumaça aí? Então, olha só a possibilidade de tratamento que você pode ter com esse paciente. Mas nós precisamos entender que por trás de tudo isso, nós temos uma paciente com alterações emocionais. Alterações emocionais. Por exemplo, essa paciente tem insegurança e medo que gera um frio, que gera uma estagnação, que gera uma ascensão da energia Yang e atrapalha o livre fluxo de Qi de sangue. Então nós temos uma paciente com alterações emocionais. E essas alterações emocionais aqui, opa, deixa eu só corrigir isso aqui. Essas alterações emocionais aqui desencadeia o quê? Esses padrões de desequilíbrios energéticos aqui. Então, se você quiser tratar essa paciente com resultados ainda mais eficientes, eu recomendo usar inteligência emocional. Dessensibilização da água para melhorar a insegurança e medo e diminuir esse frio, que acaba gerando uma estagnação, só que como tem muita ascensão da energia Yang, na língua nem aparece o frio. A dessensibilização da terra para diminuir a estagnação e a preocupação, a dessensibilização do fogo para descender a energia Yang e melhorar a ansiedade, e a dessensibilização da madeira, para quê? Para melhorar a ansiedade. E aí você pode fazer então a dessensibilização do metal para melhorar a pele aqui. Olha só que raciocínio clínico incrível. E aí muitas vezes a gente fala, nossa, rosácea, vamos fazer a dessensibilização de cara do metal. Mas nós não estudamos a fundo que essa paciente tem outros desequilíbrios emocionais por trás. Show? Perfeito? Que loucura, hein? Que bagunça esse quadro eletrônico aqui, mas eu acho que quem conseguiu acompanhar do começo ao fim aí, conseguiu chegar nessa linha de raciocínio. Perfeito? Show? Esse foi mais um caso clínico. Pessoal, um convite especial para quem for de Curitiba. Estamos nas últimas vagas para o curso de inteligência emocional que vai acontecer em Curitiba. É uma imersão, tá? Lá você vai aprender todo esse raciocínio clínico das dessensibilizações gestacionais. Você pode fazer essa dessensibilização gestacional nessa paciente aqui, porque ela tem uma característica de comprometimento da essência, tá? Até mesmo para limpar emoções que ela possa carregar desde o período que estava no ventre da mãe dela. Tá? Então, nos dias 29 e 30 de março, estaremos em Curitiba com a imersão presencial do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional. Se você for de Curitiba e região, me chame no direct que eu te passo mais detalhes. E essa é a última semana que você pode fazer a divisão do valor do curso em 2 vezes, tá? Do valor à vista do curso em 2 vezes, sem pagar juros, tá? Sejam todos muito bem-vindos. A Karen estará lá conosco novamente, tá? Incrível, no curso na imersão presencial, vale muito a pena, né, Karen? É uma imersão incrível mesmo, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar no direct. Se você tem um caso clínico que queira que eu traga aqui a minha visão dessa forma aqui também, me chame no direct, me passa a foto da língua e o caso clínico, tá? Toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã estarei aqui fazendo essas discussões aí com vocês, pra gente trazer mais uma forma que você possa conseguir gerar então esse processo de raciocínio clínico, beleza? Então todos um excelente dia. Qualquer dúvida estou sempre à disposição, tá, pessoal? Então todos um excelente início de semana e nos vemos na quinta-feira às 8 horas da manhã. Perfeito? Um grande abraço, excelente dia e até qualquer hora.